mas qual é a importância do acesso ao mar, Reni? E o acesso ao mar é um dos 4 bens públicos globais. E o que são os bens públicos globais? São as pontes, os portões, as rotas de acesso para a conexão do planeta inteiro. Não existe como você acessar o mundo inteiro se não for pelos mares, pelo ar, pelo espaço ou pelo mundo cibernético. Antes de tudo, eu só preciso fazer uma distinção técnica entre os países que não têm acesso ao mar, de novo, os landlocked countries, e os países de trânsito. Os países de trânsito são aqueles que permitem que o país sem acesso ao mar consiga chegar no mar. Por exemplo, Paraguai, o Brasil ou a Argentina são países de trânsito para o Paraguai. E cada um dos países que não tem acesso ao mar vai ter os seus países de trânsito, a não ser o Uzbequistão, que é o único país que é duplamente landlocked, ou seja, os vizinhos do Uzbequistão são países que também não têm acesso ao mar. Então, os países de trânsito deles são países que não têm acesso ao mar, para depois, então, ele acessar um outro segundo país de trânsito, que são aqueles que têm acesso ao mar. Imagina a dificuldade desse país, ele lida duplamente com a questão da falta de acesso ao mar e com os seus países vizinhos de trânsito. Pensa comigo, então, gente. Você tem uma relação que ela depende desses países de trânsito. E aí, todos os países que não têm acesso ao mar, eles têm uma relação complicada, ou no mínimo de muita tensão com os seus vizinhos que chegam no mar. Então as questões políticas são muito relevantes, a política externa desses países sem acesso ao mar normalmente são de mais neutralidade ou cautela, e às vezes eles só sobrevivem porque eles estão incrustados no meio de 2 grandes potências, e as 2 potências não querem que eles deixem de existir, e eles acabam servindo como estados tampões, que eles estão ali para preservar que nenhum dos 2 lados conquiste aquele território e cria uma tensão entre os 2 competidores. Exemplos desses países, como eu comentei no meu vídeo da maior guerra do mundo, a China contra a Índia. E ali eu mostro que tem o Butão e o Nepal que estão colocados entre esses 2 gigantes, China e Índia. São países tampões. E são países sem acesso ao mar. Mesmo quando as relações entre o país sem acesso ao mar e o país de trânsito são boas, você ainda precisa garantir que a estabilidade do país de trânsito seja mantida. Porque imagina se você é o Paraguai ou a Bolívia e o país que você acessa o mar, o Chile ou o Brasil ou a Argentina, eles estão instáveis. Você vai ter problemas, mesmo que a sua relação com o país seja boa. Então, politicamente, os países sem acesso ao mar estão sempre muito focados nesses seus vizinhos. Afinal de contas, a sua dependência econômica, em grande medida, acontece pelo acesso ao mar que se dá pelos países de trânsito. Essa é uma das razões pelas quais muitos países acabam entrando em guerra com outros, seja para proteger o seu acesso, ou seja para conquistar uma saída para o mar que ele não tinha. A Bolívia perdeu o seu acesso ao mar na Guerra do Pacífico em 1876. Um outro exemplo é a Etiópia, que também perde o seu acesso ao mar para a Eritreia quando ela se torna independente em 1991. Bom, esse assunto causaria guerras infinitas com todos os países que não têm acesso ao mar e a sua dependência política e econômica daqueles que têm o acesso ao mar. Uma das formas de resolver isso foi um acordo internacional, na verdade a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. E lá ela estabelece que os países de trânsito, aqueles que já têm o acesso ao mar, eles têm obrigações. E os países sem acesso ao mar têm direitos. Direito do quê? De poder acessar o mar. E o país de trânsito, ele tem que permitir que o país que está trancado possa chegar no mar. E você não pode cobrar altas taxas, você não pode impedir, você não pode dar preferência no porto para a sua carga ao invés do outro país que está trancado. Então tem uma série de artigos e regras que estão estabelecidas nesse tratado.